Olá, meus amigos e amigas. Prazer. É a primeira vez que você está aqui em nosso canal? Olá, tudo bem? Me chamo Arlindo Chagas. Sejam bem-vindos a mais uma história de amor e muita emoção. Sou o narrador e o contador de histórias deste canal Histórias Não Escritas. Por favor, se você gosta do nosso trabalho, nos ajude. Se inscreva em nosso canal. Deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. Agora, prepare-se para chorar, porque essa história vai tocar seu coração. Milionário volta à sua cidade natal depois de anos e encontra uma menina de 10 anos sozinha no meio da rua. Ele não sabia que ela era sua filha. O carro preto reluzente parou abruptamente na estrada de terra. Marcos Almeida, empresário bilionário no ramo de joias, olhava pela janela como se o tempo tivesse voltado. Aquela cidade onde crescera, até os 18 anos, onde vivera um amor tão intenso que ainda fazia seu peito doer. Cristina. Há 20 anos, ele fugira para São Paulo com seus pais, sem despedida, sem explicações. Na época, a família dele quebrou após um escândalo financeiro e a única chance de recomeçar foi deixar tudo para trás. Mas ao passar por uma estrada de chão batido, algo o fez frear. Uma figura pequena, frágil, caminhando sozinha sob o sol escaldante. A menina usava um vestido puído, cabelos loiros desalinhados e segurava uma cesta com frutas amassadas. Seus olhos verdes brilhavam como duas esmeraldas, e por um instante Marcos teve um déjà vu. Ela parecia tanto com ele. "Precisa de carona?" perguntou, abaixando o vidro. A menina hesitou, mas respondeu com voz doce. "Estou procurando goiabas. Minha mãe disse que hoje é dia de fazer doce." Marcos engoliu seco. Aquela voz parecia a de Cristina, mas era impossível. Cristina tinha sumido de sua vida há 2 décadas. "Vou te levar até sua casa. Não pode andar sozinha por aqui", disse, abrindo a porta do passageiro. A menina entrou e o perfume dela, um cheiro de sabonete barato e flores silvestres, invadiu o carro. Marcos apertou o volante com força. Por que seu coração batia tão rápido? Marcos encostou o carro em frente à casa de madeira desgastada pelo tempo. O portão vermelho enferrujado rangia com o vento, e o jardim, outrora florido, agora era um emaranhado de ervas daninhas. Aquela era a casa de Cristina. O coração dele acelerou. Como ela estaria depois de 20 anos? Lucia apontou para a varanda, onde uma mulher regava plantas com movimentos mecânicos. "É ali", disse empolgada. "Mamãe adora cuidar das hortênsias, mesmo quando tá triste." "Triste?" Marcos franziu o senho, mas antes que pudesse perguntar, Lucia abriu a porta do carro e correu até a mulher. "Mãe, adivinha? Um príncipe me deu carona!" gritou, abraçando-a pela cintura. Cristina virou-se abruptamente, o regador escapando de suas mãos e caindo no chão com um estrondo. Seus olhos arregalaram-se ao encarar Marcos. "Marcos!" sussurrou a voz trêmula. Ele não respondeu. Ela estava igual. Os cabelos negros cacheados, a pele clara salpicada de sardas e aqueles olhos castanhos que por anos povoaram seus sonhos. Mas havia algo novo ali. Cicatrizes. Rugas finas de preocupação, mãos ásperas de quem trabalhava com esforço. "O que você quer?" perguntou Cristina, ríspida, mas seu corpo estava tenso, como se lutassem entre fugir ou correr para os braços dele. Lúcia, inconsciente da tensão, puxou a saia da mãe. "Ele é legal, mãe. Até tem cheiro de chocolate", disse rindo. Marcos sorriu sem querer. A menina era esperta. Cristina, porém, não relaxou. "Vá para dentro, Lucia. Preciso falar com ele." A menina obedeceu, mas não antes de fazer uma cara de "Você está perdendo a graça." Quando fechou a porta, Cristina cruzou os braços. "Por que voltou?" "Para lembrar dos velhos tempos", disparou com raiva. Marcos engoliu o orgulho. "Eu queria ver como você estava." "Como eu estava?" riu amargamente.
Você sumiu da noite pro dia. Nem um bilhete, nada. Ele abaixou a cabeça, lembrando-se daquela noite. Os gritos dos credores, a pressa dos pais, a mala fechada às pressas. Na época tentara ligar, escrever, mas todas as cartas voltaram com a marca. Endereço desconhecido. Meus pais faliram. Tiveram que fugir. Eu não sabia como te encontrar. Mentira! Você tinha dinheiro. Podia ter ficado. A voz dela quebrou. Você tinha eu. O silêncio que seguiu foi pesado. Até que ouviram um barulho vindo de dentro da casa. Uma risada, alta, quase infantil. Vou contar até 10, gritou Lucia. Se você não achar o meu diário, vai ter que comer bolo de cenoura. Marcos e Cristina trocaram olhares confusos. Ela adora brincar de esconde-esconde com o diário dela, explicou Cristina suspirando. Um dia, achei lá no telhado. Um diário? Perguntou Marcos curioso. Ela escreve tudo, até sonhos. Ontem jurou que sonhou com um homem que tinha olhos como os dela. Disse baixo. Marcos sentiu um frio na espinha. E se... Antes que pudesse concluir o pensamento, Lúcia apareceu na janela fazendo careta. Vocês dois são tão lentos. Vai precisar de ajuda para achar o amor? Provocou rindo. Cristina corou. Marcos sorriu, mas sua mente girava. Aquela menina parecia tanto com ele. Lucia, chamou suave. Quantos anos você tem? 10. E sou a melhor da escola. Em matemática, respondeu orgulhosa. 10 anos, Marcos calculou mentalmente. 20 anos desde que partiu. 10 anos desde que Cristina poderia ter engravidado. Seu coração acelerou. Você... Começou, mas Cristina o interrompeu com um olhar furioso. Não faça isso. Lucia, sem entender, balançou a cabeça. Façam as pazes. Vocês são tão bonitos juntos. Marcos riu, mas havia uma dor funda em seu peito. Ele precisava saber. O sol lançava raios dourados sobre o telhado de zinco da casa, mas dentro dela o clima era tenso. Cristina estava sentada na cozinha, mexendo uma xícara de café com força, como se o líquido escuro pudesse apagar os fantasmas do passado. Lucia, inconsciente da tensão entre os adultos, brincava no jardim com um balde cheio de folhas secas, cantarolando uma música antiga que aprendeu com o avô. Marcos, sentado à mesa, observava tudo com atenção. A menina ria, pulava, dançava, como se o mundo fosse feito só de alegria. De repente, ela parou e correu até a varanda, onde estava seu diário. "Olha, papai!" gritou, sem perceber o impacto de suas palavras. "Vou ler uma parte para você." Cristina quase derrubou a xícara. Marcos engoliu em seco. "Papai?" Lucia abriu o diário com orgulho e leu, em voz alta. "Hoje sonhei com um homem muito lindo. Ele tinha olhos verdes como os meus, cabelos pretos como os do vovô e cheirava a chocolate. Mamãe chorou quando eu contei. Disse que ele sumiu há muito tempo. Eu queria que ele voltasse, porque ele parece legal." O silêncio que seguiu foi sepulcral. Marcos sentiu um nó na garganta. Ela sonhava com ele? Cristina desviou o olhar, mas não antes de uma lágrima escorrer. "Por que você não me contou?" perguntou Marcos, a voz baixa, mas carregada de dor. Cristina respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas. "Meus pais descobriram que eu estava grávida poucas semanas depois que você foi embora. Ela hesitou, a voz falhando. "Eles disseram que eu tinha que mentir, que você nunca voltaria, que eu não podia ser uma mulher solteira com filho. Me obrigaram a dizer que o bebê..." Ela engoliu as palavras, como se elas tivessem gosto de veneno. "Que o bebê morreu." Marcos levantou-se, furioso e ferido. "Você acreditou neles? Por que não tentou me encontrar? Eu tentei!" gritou Cristina, finalmente explodindo. "Escrevi cartas, liguei, fui até a casa dos seus pais, mas eles já tinham ido embora, ninguém sabia para onde." Lucia, ouvindo a discussão, entrou correndo. "Parem!" ordenou, batendo o diário na mesa. "Vocês são tão bobos.
Se amam, mas ficam brigando. Os adultos olharam para ela, surpresos. A menina cruzou os braços, imitando a mãe. Eu tenho uma ideia, disse animada. Vocês dois vão sair para comer um sorvete e eu vou arrumar a casa para quando vocês voltarem. Marcos e Cristina trocaram olhares, sem saber o que dizer. Lucia não deu espaço para recusas. Vamos, papai! Puxou a mão dele, que estremeceu ao ouvir papai novamente. Mamãe vai se arrumar. Você tá com cara de quem viu fantasma. Cristina revirou os olhos, mas não pode evitar o riso. Marcos, por sua vez, sentiu algo dentro dele se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Aquela menina era sua filha. No centro da cidade, momentos de risa e dúvida no pequeno sorveteria da praça, Marcos e Cristina sentaram-se em uma mesa de madeira velha, enquanto Lucia escolhia seu sorvete com cara de decisão de vida ou morte. Ela é igual a você, disse Marcos baixo. Teimosa, esperta e... também tem seu nariz, completou Cristina sorrindo de lado. O sorriso dela fez o coração dele acelerar. Era como se o tempo tivesse parado. Por que você nunca tentou me esquecer? Perguntou ele sério. Cristina olhou para longe, para as crianças brincando na praça. Eu tentei. Mas toda vez que via Lucia sorrir, me lembrei de você. Ela tem seu jeito de olhar para o mundo, como se tudo fosse possível. Lucia chegou, com uma casquinha tão grande que quase cobria seu rosto. Comam rápido, ordenou, empurrando os sorvetes para os adultos. Depois vamos ao mato procurar goiabas. Mamãe precisa fazer doce. Marcos riu pela primeira vez em muito tempo. Você é uma ditadora, sabia? E você é um príncipe chato, respondeu fazendo careta. Cristina observou a cena, o peito apertado. Era isso que ela sempre quis. Ver seu amor e sua filha juntos, rindo, vivendo, de volta à casa. A decisão que muda. Tudo quando voltaram, a casa estava iluminada por velas e flores no centro da mesa. Lucia tinha feito o possível para criar um clima de romance como vira em filmes. Vocês têm que jantar aqui, insistiu, empurrando-os para a mesa. Marcos e Cristina comeram em silêncio, até que Lucia, bocejando, disse, eu vou dormir. Mas antes, colocou um CD para tocar. Era uma música antiga de amor, que Marcos costumava cantar para Cristina. A melodia preencheu o ar, e Marcos estendeu a mão para ela. Dança comigo. Cristina hesitou, mas aceitou. Enquanto se moviam, ele sussurrou, eu nunca parei de te amar. Ela enterrou o rosto em seu peito, chorando. Eu também não. Lucia, espiando pela fresta da porta, sorriu. Funcionou. Sussurrou para si mesma, mas naquela noite, algo mais pesado pairava no ar. Marcos sabia que não podia ir embora novamente. Lucia era sua filha. E Cristina, ela era seu amor verdadeiro. O sol da manhã banhava a casa de madeira com uma luz suave, mas dentro dela o caos reinava. Lucia, de pijama listrado e cabelo armado, corria de um lado para o outro com uma tesoura nas mãos, enquanto Marcos, de terno e gravata desalinhados, tentava ajudar Cristina a preparar o café. Mãe! Gritou a menina pulando na mesa. Mas preciso de cola para terminar meu trabalho de escola. Lucia, desce daí! Ordenou Cristina, segurando uma panela de mingau quase derramando. E você, Marcos, para de colocar sal no café. Eu achei que fosse açúcar. Defendeu-se ele rindo, enquanto tentava salvar a xícara com leite. Lucia, aproveitando a confusão, pegou a tesoura e cortou um pedaço do jornal velho que estava sobre a mesa. Pronto! Agora posso colar a foto do meu sonho perfeito. No meu projeto, disse orgulhosa, mostrando uma folha com recortes de Marcos e Cristina sorrindo juntos, que ela havia tirado do diário sem permissão. Cristina quase derrubou o mingau. Lucia, essa foto é do meu diário. É para mostrar como eu quero que vocês fiquem para sempre, respondeu a menina, como se fosse óbvio.
Marcos, sem graça, tentou disfarçar o sorriso. Cristina corou, mas não conseguiu evitar o riso. Era impossível ficar brava com aquela criança. No campo, momentos de risa e saudade. Naquela tarde, Marcos decidiu acompanhar Lucia em sua busca por goiabas no mato. Cristina, relutante, deixou-os ir, mas com uma condição: nada de subir em árvores. Prometido, jurou Marcos, fazendo uma cara de sou um santo. Lucia, porém, tinha outros planos. Papai, olha essa árvore. Apontou para uma goiabeira alta. Se você subir, pega mais frutas. Eu? Perguntou Marcos, incrédulo. Você é forte? Vai lá! Com muito esforço, gemidos e um rasgo na calça importada, Marcos conseguiu subir. Tá vendo? Gritou orgulhoso, jogando goiabas para Lucia. Tá vendo? Repetiu a menina imitando-o, e os dois caíram na risada. De repente, Marcos escorregou. Cuidado! Gritou Lucia, correndo para segurá-lo. Ele caiu com tudo no chão, coberto de folhas e terra. Lucia, ao invés de se assustar, começou a rir às gargalhadas. Você parece um urso peludo. Marcos, fingindo seriedade, levantou-se e fez uma cara de vou te pegar. Lucia saiu correndo, gritando: Mãe! O papai virou um monstro. Cristina, que os observava de longe, não pode evitar o sorriso. Era como se o tempo tivesse parado, à noite. O convite que muda tudo naquela noite, enquanto Lucia dormia com o diário aberto no colo. Marcos e Cristina sentaram-se na varanda, bebendo chá sob as estrelas. Ela te chama de papai, disse ele baixo. Você não a corrigiu. Cristina olhou para as mãos, nervosa. Porque ela tem razão. Você é o pai dela. Marcos engoliu em seco. Então, por que você não me procurou? Ela suspirou, os olhos marejados. Eu tentei. Escrevi cartas. Liguei, mas seus pais sumiram. Quando descobri que você era bilionário, pensei que... Sua voz falhou. Que não queria nada comigo. Marcos segurou suas mãos. Você sempre foi minha única. Silêncio. Apenas o som dos grilos e o coração deles batendo acelerado. Eu vou embora amanhã, disse ele de repente. Cristina arregalou os olhos. O quê? Tem uma reunião importante em São Paulo. Mas... Ele hesitou. Quero que vocês duas venham comigo. Ela ficou pálida. Você tá falando sério? Preciso de vocês. Lúcia precisa de um futuro melhor. E eu preciso de você. Cristina estava prestes a responder quando ouviram um grito vindo de dentro da casa. Mãe! Papai! Tem um morcego no meu quarto! Os dois correram para o quarto de Lucia, onde a menina estava em cima da cama, segurando o diário como um escudo. Mate ele! Ordenou, apontando para o bicho no teto. Marcos, sem hesitar, pegou um cobertor e capturou o morcego. Uau! Você é tipo um herói! Disse Lucia, admirada. Ou um maluco com cobertor, resmungou Cristina, rindo. Quando tudo se acalmou, Marcos e Cristina voltaram para a varanda. Então, você vai pensar? Perguntou ele, segurando suas mãos. Cristina olhou para o céu estrelado, para a casa que fora seu refúgio e para o homem que nunca deixou de amar. Sim, mas, enquanto isso... Na escola, no dia seguinte, Lucia mostrou seu trabalho para a professora. Olha, dona Tânia, esse é meu pai e minha mãe. A professora curiosa perguntou, e o seu pai? Ele mora com vocês? Lucia sorriu, orgulhosa. Ele é milionário. Vai nos levar para São Paulo. A notícia se espalhou como fogo no colégio. Uma das mães, fofoqueira e invejosa, ligou para um jornal sensacionalista da cidade grande. Sabe aquela menina pobre? Ela é filha de um milionário. Vai virar notícia. Enquanto isso, Marcos, Cristina e Lucia se preparavam para a viagem. Nenhum deles sabia que, ao amanhecer, uma tempestade de escândalos os esperava. O sol ainda não havia nascido
quando Marcos, Cristina e Lucia começaram a arrumar as malas. A casa pequena parecia maior com a agitação da mudança. Roupas espalhadas, brinquedos no chão e o diário de Lucia aberto sobre a cama com a última página escrita às pressas. Hoje vou morar com meu papai e minha mãe. Será que em São Paulo tem morcegos no quarto? Lucia para de colar recortes do jornal na mala. Pediu Cristina, tentando organizar as coisas, enquanto a menina transformava a bagagem em um mural de memórias. Mas são as fotos do meu pai no jornal. Ele é famoso, respondeu orgulhosa, mostrando uma matéria antiga sobre a empresa de joias dele. Marcos, vestindo uma camisa social e calça jeans, porque não queria parecer um empresário chato, entrou com uma caixa nas mãos. O que é isso? Perguntou curioso. Meus tesouros, disse Lúcia, abrindo a caixa. Dentro havia uma foto rasgada dos pais dela, um pedaço de cerâmica quebrada, um vaso que ela jurou ter ressuscitado e um bilhete amarelado escrito por Cristina. Espero que um dia você entenda por que eu te protegi. Marcos sentiu o peito apertar. Aquele bilhete era para ele. No centro da cidade, o escândalo que chegou sem aviso. Enquanto isso, a notícia do filho secreto do milionário se espalhou como fogo no colégio. A mãe fofoqueira ligou para um jornal sensacionalista de São Paulo e, horas depois, um carro preto estacionou em frente à casa de Cristina. Do veículo saiu uma repórter extravagante, com câmera e microfone gritando: sabe aquele bilionário Marcos Almeida? Ele tem uma filha secreta em uma cidade do interior. Estamos aqui para revelar tudo. Cristina, ao ver a repórter, quase teve um ataque. Vaza daqui, gritou segurando a porta. Senhora, posso lhe perguntar, por que escondeu a criança por 10 anos? Perguntou a repórter, enfiando o microfone pela fresta da porta. Lucia, ouvindo a confusão, correu até a porta com o diário em mãos. Não é segredo. Meu pai só não sabia que eu existia porque os avós dele sumiram, explicou, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. A repórter arregalou os olhos, gravando tudo. E como você se sente sabendo que seu pai é um milionário? Lucia fez uma cara de tédio. Ele é legal, mas prefiro quando ele usa camiseta do que esses ternos chatos. Nesse momento, Marcos chegou furioso. Desliguem essa câmera. A repórter sorriu, maliciosa. Senhor Almeida, pode confirmar que Lucia é sua filha? Marcos olhou para Cristina, que estava pálida, e para Lucia, que segurava seu braço com força. Respirou fundo e disse: sim, ela é minha filha. A repórter quase pulou de emoção. E o que você vai fazer por ela? Marcos se ajoelhou diante de Lucia e segurou suas mãos. Vou levá-la para São Paulo, onde ela vai ter tudo o que merece. Uma casa, um quarto com morcegos, se quiser, e... Olhou para Cristina com carinho. Um lar de verdade. Cristina chorou. Lucia, emocionada, abraçou os dois. Finalmente minha família está completa. A repórter, surpresa com a sinceridade, desligou a câmera. Desculpe interromper. Boa sorte a vocês. E na estrada, risos e medos no caminho para São Paulo. Lucia não parava de fazer perguntas. Papai, você tem jacaré no seu quintal? Não. Tem piscina? Tem. Tem gato? Não, mas posso comprar um. E um cachorro? Tudo bem, mas não um elefante. Cristina, no banco de trás, ria baixinho. Marcos, ao volante, olhou para o retrovisor e encontrou os olhos dela. Um olhar que dizia tudo. De repente, Lucia perguntou: Mãe, você vai casar com o papai? Cristina corou. Marcos quase perdeu o controle do carro. Lucia! Gritaram os dois em uníssono. A menina riu satisfeita. Eu sabia, vocês são tão bobos. Em São Paulo, a nova vida e os novos desafios ao chegarem à mansão de Marcos.
Lucia ficou boquiaberta. Papai, sua casa é maior que a escola. Inteira. Enquanto ela explorava cada canto, Marcos e Cristina observavam de mãos dadas. Você tem certeza disso? Perguntou ela insegura. A vida aqui é tão diferente. Você e Lucia são meu único lar. O resto não importa. Mas, mesmo na luxuosa mansão, a rotina tinha seus desafios. Lucia tentou plantar goiabas no jardim de inverno, quase derrubou um vaso de porcelana do século XVIII e insistiu em dormir com um cobertor no chão do quarto de Marcos, porque tinha medo de sumir no meio da noite. Você não vai sumir nunca mais, prometeu Marcos, abraçando-a. Cristina, observando tudo, sentiu o coração transbordar. Afinal, o amor não precisava de luxo ou dinheiro, só de sinceridade. Mas, enquanto isso, no dia seguinte, a notícia estourou nos jornais. Milionário confirma ter filha secreta. Em cidade do interior, Cristina, ex-namorada, volta à cidade para sempre? Cristina, ao ler a manchete, sentiu um frio na barriga. Seus pais... Marcos, preciso te contar uma coisa. Meus pais, eles estão vivos. Ele arregalou os olhos. O quê? Eles souberam da notícia. Vão vir aqui e vão tentar separar a gente. Marcos apertou sua mão. Que venham. Amanhã em São Paulo estava abafada, mas dentro da mansão de Marcos, o clima era gelado. Cristina andava de um lado para o outro, segurando um bilhete que havia acabado de receber. Estamos a caminho. Prepare-se. Seus pais. Marcos, vestindo uma camisa de algodão e calça jeans, para não intimidar os visitantes com ternos caros, segundo Lucia, tentava acalmar Cristina. Não deixarei que eles te tirem, Lucia, prometeu, segurando suas mãos. Cristina olhou. Para ele, os olhos marejados. E se eles fizerem escândalo? E se... Sua voz falhou. E se ela escolher ir com eles? Marcos a abraçou, firme. Ela é nossa. Lucia, sentada no sofá com seu diário aberto, interrompeu. Vocês dois são tão dramáticos, disse, fechando o livro com força. Se eles vierem, eu vou fazer um plano. A chegada dos fantasmas. Do passado 2 horas depois, um carro luxuoso estacionou na entrada da mansão. Do veículo saíram Dona Helena e seu Raul, os pais de Cristina. Dona Helena usava um vestido Chanel e óculos escuros, enquanto seu Raul carregava uma pasta de couro, como se estivesse indo a um tribunal. «Cristina!» exclamou Dona Helena, sem cumprimentar ninguém. Precisamos conversar sobre a criança. Lúcia, escondida atrás da escada, observava tudo com olhos curiosos. Marcos e Cristina os receberam na sala de estar, onde a tensão era palpável. Entreguem a menina, exigiu seu Raul secamente. Ela pertence à nossa família. Marcos se levantou furioso. Ela pertence a nós, Dona Helena sorriu com arrogância. Por favor, Marcos, você é um homem de negócios. Entenda, Lucia precisa de uma educação refinada, não de um novo começo patético com uma ex-namorada pobre. Cristina ficou vermelha de raiva, mas antes que pudesse responder, Lucia apareceu do nada, vestindo uma camisa de pijama com estampa de dinossauros, e segurando um microfone improvisado feito com uma colher e um caderno. Alerta de notícias urgentes, anunciou em tom de repórter. Hoje vamos mostrar como os avós da Lúcia são uns... Hesitou, olhando para os adultos. Gente ruim. Cristina quase engasgou com o café. Marcos tentou segurar o riso. Os avós confusos olharam para a menina. O que é isso? E perguntou Dona Helena, irritada. Lucia ligou um gravador de voz antigo que encontrou no escritório de Marcos e começou a falar. Hoje, 15 de outubro, os avós de Lucia chegaram para estragar a felicidade dela. O plano deles é levar ela embora. Mas Lucia tem um plano melhor. Ela pulou no sofá e apontou para os avós. Vocês sabem por que a mamãe chorava quando eu era pequena? Dona Helena cruzou os braços.
porque vocês duas são frágeis. Lúcia ignorou o comentário e correu até o quarto de Marcos, voltando com uma caixa de papelão. Dentro estavam cartas antigas, fotos rasgadas e um diário antigo de Cristina. Este é o diário da mamãe, disse abrindo-o, onde ela escreveu sobre como vocês a obrigaram a mentir sobre mim. Cristina arregalou os olhos. Lúcia, onde você encontrou isso? No seu armário. A menina deu de ombros. Vocês têm que parar de esconder coisas. Dona Helena empalideceu ao ver as páginas. Isso é privado. Então por que vocês destruíram a vida da mamãe? Perguntou Lúcia, com uma voz que não parecia sua. Fria, direta, os avós se calaram. A virada do jogo. O diário que revela a verdade. Lúcia sentou-se no chão e começou a ler em voz alta. Hoje descobri que estou grávida. Meu coração está acelerado. Não sei como contar aos meus pais. Sei que eles vão me odiar, mas não importa. Eu amo Marcos e esse bebê será meu milagre. Cristina chorava baixinho. Marcos segurou sua mão emocionado. Lúcia virou a página e continuou. Meus pais me obrigaram a dizer que o bebê morreu. Eles me chamaram de vergonha, de fracasso, mas eu sei que minha filha vai nascer forte. Um dia ela saberá a verdade. Dona Helena abaixou a cabeça. Seu Raul mexia nervosamente na pasta. Vocês destruíram a vida da minha mãe, disse Lúcia, levantando-se. Mas ela é mais forte que vocês. E eu também. Silêncio. Um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som das lágrimas de Cristina. De repente, Dona Helena suspirou. Você tem razão, todos arregalaram os olhos. O quê? Perguntou Cristina sem acreditar. Nós fomos cruéis com você. Dona Helena olhou para Lúcia. E você é incrível. Seu Raul, rígido, apenas assentiu. Talvez tenhamos sido muito duros. Lúcia correu até eles e abraçou os dois, surpreendendo-os. Então vamos recomeçar? Podem vir me visitar, mas sem falar mal do meu pai. Dona Helena sorriu, pela primeira vez em anos. Combinado, à noite, o amor que venceu tudo. Enquanto os avós jantavam com a família, Lúcia arrumava seu novo quarto na mansão. Havia colado fotos de Marcos, Cristina e ela em uma parede, e no teto, escrito com letras coloridas, estava Lar, Doce Lar. Ossi. Marcos e Cristina observavam tudo da porta. Ela é incrível, sussurrou Marcos. Ela é nossa, respondeu Cristina, apoiando a cabeça no ombro dele. Lúcia, ao ouvir, virou-se e fez uma cara de vocês são tão bobos. Vocês precisam se casar. Cristina corou. Marcos riu. Um passo de cada vez, princesa. Mas Lúcia já tinha outro plano. Pegou seu diário e escreveu. Próxima missão. Fazer os pais casarem. Talvez um acidente com um buquê de flores. Ou um pedido de ajuda do Papai do Céu. Vamos ver. Mas, enquanto isso, naquela noite, Dona Helena e seu Raul conversavam no jardim. Ela tem o mesmo olhar do Marcos, admitiu seu Raul. E a mesma determinação de Cristina. Completou. Dona Helena. Eles trocaram olhares e pela primeira vez em anos sorriram. Talvez a família não fosse tão ruim assim. O sol da manhã entrava pelas janelas da mansão, mas dentro dela o caos reinava. Lúcia, agora com o uniforme escolar de uma das melhores escolas de São Paulo, corria de um lado para o outro, tentando encontrar seu diário. Marcos, vestindo um pijama com estampa de cachorrinhos, por insistência de Lúcia, que disse, você precisa ser mais fofo, tentava preparar café, enquanto Cristina, com uma expressão de não acredito nisso, tentava entender como a máquina de expresso funcionava. Papai, gritou Lúcia, pulando no sofá. Cadê o meu diário? Preciso anotar uma ideia urgente. Marcos, que estava prestes a derramar café quente em si mesmo, respondeu. No seu quarto, mas cuidado, tem goiabas secas dentro. Ah, é verdade.
disse ela, voltando correndo. Esqueci que coloquei ali para não esquecer. Cristina riu, mas logo seu rosto escureceu. Marcos! A escola ligou. Lucia está tendo dificuldades. Ele parou o que fazia. O quê? Na escola, a diferença. Que virar luta, Lucia adorava seu novo quarto, a piscina e até os criados da mansão. Mas a escola era outra história. As crianças riam dela por sua maneira simples de falar, suas histórias sobre caçar goiabas no mato e sua mania de sempre carregar o diário como se fosse um tesouro. Naquela manhã, durante o recreio, uma garota chamada Isabela, filha de um político rico, provocou. Seu pai é só um milionário que te adotou. Você nem parece dele. Lucia, surpreendentemente, não se abalou. Em vez de chorar, sorriu e respondeu. Você tem um diário onde escreve sobre seus sonhos? Isabela olhou confusa. O quê? Eu tenho. E nele eu escrevi sobre um dia vir para cá. Sobre como ia conquistar todos vocês com minhas histórias. Ela abriu o diário e leu. Hoje vou mostrar que não precisa de grana para ser legal. Basta ter coração. As crianças ao redor ficaram quietas. Uma menina tímida perguntou. Posso ler uma parte? Lucia, orgulhosa, leu. Hoje conheci um menino no mato. Ele tinha um cachorro cego e me ensinou a ouvir com o coração. Por isso, se alguém for legal comigo aqui, vou ensinar a ouvir também. Um menino, que até então era amigo de Isabela, disse, eu quero aprender a ouvir com o coração. Isabela, sem graça, virou-se e saiu. Lúcia, sorrindo, fechou o diário. Pronto. Mais uma missão cumprida. Em casa. O desafio que quase os separei. Enquanto isso, Marcos recebia uma ligação urgente. Sua empresa de joias estava enfrentando uma crise. Um concorrente tentava comprar todas as ações, e se isso acontecesse, ele perderia o controle da empresa. Preciso viajar para Nova York, disse preocupado. Se não resolver isso, perderei tudo. Cristina segurou sua mão. Vamos com você. Não. Preciso que vocês fiquem aqui. Lucia está se adaptando. Ela vai se adaptar mais rápido se estiver com você, interrompeu Cristina firme. Lucia, ouvindo a conversa, entrou na sala. Papai, você tá com cara de quem vai sumir de novo. Marcos ficou sem palavras. Não, princesa, prometo. Então vamos todos, sugeriu ela. Posso visitar o Central Park, comer pizza e... Hesitou. Ajudar você a salvar a empresa? Cristina e Marcos trocaram olhares. Porque não é em Nova York. A missão secreta de Luciana Viagem. Lucia usou seu diário como mapa de ações. Plano 1. Conquistar os investidores com carinho. Plano 2. Fazer o concorrente rir para ele ficar legal. Plano 3. Comer muita pizza. Marcos riu, mas não imaginava que a menina colocaria seus planos em prática. Durante uma reunião importante, Lucia entrou na sala com seu diário e disse: Senhores, antes de falarem sobre dinheiro, quero mostrar uma coisa. Ela abriu o diário e leu. Hoje conheci um homem que perdeu tudo, mas não desistiu. Ele aprendeu que o verdadeiro valor não está nas joias, mas nas pessoas que você ama. Os investidores ficaram em silêncio. Um deles, emocionado, perguntou: Quem é esse homem? Meu pai, respondeu Lucia, orgulhosa. Marcos, surpreso, viu os homens trocarem olhares. O mais velho disse: Investimos nele e na família dele à noite. A promessa que nunca foi quebrada volta a São Paulo. Marcos e Cristina sentaram-se na varanda da mansão, observando Lucia dormir com o diário aberto no colo. Ela salvou tudo, sussurrou Marcos. Ela sempre salva, respondeu Cristina sorrindo. De repente, Lucia acordou e disse: Papai, mãe, posso pedir um desejo? É claro, responderam os dois em uníssono. Ela sorriu maliciosa. Podem casar antes do meu aniversário? Cristina corou. Marcos riu. Tudo bem, princesa, mas você vai ser minha madrinha. Lucia pulou da cama e abraçou os dois. Missão
Amor eterno, iniciada, mas enquanto isso, naquela noite, Dona Helena e seu Raul, agora reconciliados com a família, assistiam a um noticiário. A manchete mostrava Marcos, Cristina e Lucia em Nova York, com o título "Milionário e família unida salvam empresa com a ajuda de uma menina de 10 anos. Dona Helena sorriu. Ela é incrível e é nossa neta, completou seu Raul orgulhoso. E pela primeira vez, eles não sentiram vergonha. Sentiram família. O sol da manhã entrava pelas janelas da mansão, mas dentro dela, o caos reinava. Lucia, vestindo um pijama com estampa de corações e segurando seu diário como se fosse uma arma, corria de um lado para o outro, tentando organizar sua missão mais importante até agora: fazer Marcos e Cristina se casarem antes do seu aniversário. Marcos, ainda usando o pijama de cachorrinhos, porque é fofo, segundo Lucia, tentava preparar o café, enquanto Cristina, com um vestido florido e os cabelos presos em um coque desorganizado, tentava entender por que havia um buquê de flores gigante no meio da sala. Lucia, por que tem um buquê aqui? Perguntou confusa. É para ensaiar o casamento, respondeu a menina empolgada. Vai ser no jardim. Você vai entrar comigo do seu lado e o papai vai esperar no altar. Marcos quase derrubou a cafeteira. Casamento? Cristina corou. Nós nem conversamos sobre isso. Lucia fez cara de: vocês são tão bobos. Vocês já estão juntos há meses. É hora de oficializar a missão secreta de Lucia, o plano B. Naquela tarde, Lucia decidiu que precisava de ajuda. Pegou seu diário, escreveu: hoje vou pedir ajuda ao Papai do Céu. Ele é bom em resolver coisas. Depois, escreveu um bilhete para Deus, com desenhos de corações e estrelas, e o colocou em uma garrafa, enterrando-a no jardim da mansão. Marcos, ao vê-la cavando como um cachorro louco, perguntou: o que você está fazendo? Enterrando um pedido para Deus, pedindo para vocês casarem logo. Cristina, ouvindo tudo, riu baixinho. E se ele não atender? Lucia parou, pensativa. Então, vou fazer um plano B ao acidente, que quase estragou tudo no dia seguinte. Enquanto preparava o jantar, Cristina escorregou no chão da cozinha e torceu o tornozelo. Marcos a levou ao hospital, deixando Lucia sob os cuidados do mordomo, um homem rígido chamado Alfredo, que nunca sorria. Enquanto isso, Lucia, entediada, resolveu vasculhar a casa em busca de itens para o casamento. Acabou entrando no escritório de Marcos e encontrou uma caixa com cartas antigas. Uma delas chamou sua atenção. Era de Cristina, escrita há 20 anos, com uma frase que a emocionou: se um dia você voltar, vou perdoar você, porque eu nunca deixei de te amar. Lucia chorou abraçando a carta. Vocês são tão românticos. Mas ao sair correndo, esbarrou em Alfredo, que estava com uma bandeja de chá. A carta voou pela janela aberta e desapareceu no vento. Não! Gritou Lucia correndo atrás do papel. Alfredo pela primeira vez riu. Parece que o destino tem planos próprios. O hospital, a conversa que mudou tudo no hospital. Marcos segurava a mão de Cristina preocupado. Você tá bem? Tô. Só preciso de repouso. Ela hesitou. Marcos, sobre o casamento, ele ficou tenso. Você não quer? Eu quero. Cristina sorriu, tímida. Mas tenho medo. Medo de que, se algo der errado, você vai embora de novo. Marcos apertou sua mão. Eu nunca vou embora. Você e Lúcia são meu lar. Nesse momento, Lucia entrou correndo com os olhos vermelhos. A carta sumiu! Aqui você escreveu para ele há 20 anos. Cristina arregalou os olhos. Que carta? Lucia explicou tudo. Marcos, emocionado, olhou para Cristina. Você escreveu isso? Ela corou. Sim, na época que você sumiu, eu ainda acreditava que um dia você voltaria. Lucia, orgulhosa, interrompeu. Viagem de volta no tempo completa. Agora podem casar.
No jardim, o casamento que não era para acontecer 3 semanas depois, o jardim da mansão estava decorado com flores, luzes e um altar improvisado. Os convidados eram poucos. Dona Helena e seu Raul, que surpreendentemente vieram de mãos dadas. Alguns amigos de Lúcia da escola e Alfredo, que por algum milagre estava sorrindo. Cristina usava um vestido simples, feito por ela mesma, e Marcos vestia um terno com uma camisa social azul, porque azul é a cor do amor, segundo Lúcia. Lúcia, como madrinha, carregava um buquê de flores do campo e um microfone improvisado para fazer o discurso. Hoje é um dia especial, anunciou ao microfone. Meus pais vão se casar e eu vou dizer por que isso é incrível. Os convidados riram. Marcos e Cristina trocaram olhares emocionados. Lúcia continuou. Eles passaram por muitas coisas, mentiras, saudades, até um morcego no quarto. Mas o amor deles venceu tudo. Ela olhou para os avós. Até os avós aprenderam a ser bons. Dona Helena sorriu. Seu Raul assentiu. Lúcia finalizou. Então, papai, mãe, digam sim para valer. Marcos e Cristina, chorando, disseram sim à noite, a promessa que nunca foi quebrada naquela noite. Enquanto dançavam sob as estrelas, Lúcia observava tudo com orgulho. Missão amor eterno, completa. Escreveu em seu diário, antes de adormecer com o livro nos braços. No dia seguinte, ao acordar, ela viu algo inesperado. A carta perdida estava no chão do quarto, molhada de orvalho, como se tivesse voltado por milagre. Obrigada, papai do céu, sussurrou, guardando-a com carinho. Mas, enquanto isso, no mesmo dia, Alfredo, o mordomo rígido, entregou a Marcos uma carta. Encontrei isso no jardim. Parece que o vento trouxe de volta. Marcos leu a carta de Cristina e sorriu. Alfredo, você acredita em destino? O mordomo, pela primeira vez, sorriu verdadeiramente. Hoje acredito. O sol da manhã banhava o jardim da mansão, onde uma árvore de goiabas plantada por Lúcia há anos, agora dava frutos doces e suculentos. A menina, agora com 15 anos, estava sentada sob a sombra da árvore, escrevendo no diário que carregava desde os 10. Marcos e Cristina, vestindo roupas casuais e sorrindo como adolescentes apaixonados, observavam tudo com orgulho. Papai, mãe, gritou Lúcia, fechando o diário com força. Terminei a última página do meu livro. Marcos, segurando um copo de suco de laranja, sorriu. Já vai virar escritora, igual a você, Cristina. Cristina, que agora era dona de uma loja de artesanato na cidade e também consultora de design para a empresa de joias de Marcos, revirou os olhos. Só se ela parar de roubar minhas melhores histórias. Lúcia, com cara de sou inocente, abriu o diário e leu. Hoje completei 15 anos. Meus pais são os melhores do mundo. Eles me ensinaram que o amor não é perfeito, mas é forte. Também aprendi que às vezes a gente precisa de um morcego no quarto para entender que família é onde você se sente em casa. Todos riram, incluindo Alfredo, o mordomo que desde o casamento havia se tornado parte da família e até ganhou um cartão de Natal assinado por Lúcia com a frase Alfredo, nosso primeiro convidado que sorriu. Um novo desafio. O livro de Lúcia se torna best-seller. Por insistência de Marcos, Lúcia decidiu publicar seu diário como livro, intitulado Como Salvei Meus Pais com um Diário e um Morcego. O livro virou um fenômeno editorial. Nas redes sociais, frases como o amor não precisa de dinheiro, só de coragem, e, às vezes, a vida te dá um morcego para te ensinar a voar, viralizaram. Na escola, as crianças que antes a provocavam, agora a chamavam de escritora oficial. Até Isabela, a antiga inimiga, pediu um autógrafo. Posso dizer que te conheci antes de você ficar famosa? Perguntou tímida. Lúcia sorriu e escreveu no livro dela. Para Isabela,
Todos merecem uma segunda chance. Até eu, que já roubei biscoitos da cozinha e culpei o cachorro do vizinho. As duas riram e pela primeira vez Lucia teve uma amiga de verdade. Uma surpresa inesperada, o retorno do passado. Enquanto isso, Marcos recebeu uma ligação inesperada. É uma instituição de caridade, disse confuso ao ver o número. Eles querem doar parte dos lucros do meu livro para ajudar crianças carentes. Cristina, surpresa, perguntou: por quê? Por quê? Marcos hesitou, emocionado. Eles leram o livro da Lucia e se inspiraram. Disseram que querem criar um projeto chamado Diários da Esperança, onde crianças escrevem suas histórias para superar dificuldades. Lucia, ouvindo tudo, pulou de alegria. Isso é incrível! É mais que isso, disse Cristina segurando as mãos de Marcos. É o legado do seu amor. O dia que tudo mudou. A viagem à cidade natal 1 ano depois, a família decidiu voltar à cidade onde tudo começou. A casa de madeira ainda estava lá, mas agora era o Centro Cultural Diários da Esperança, onde crianças escreviam e compartilhavam suas histórias. Lucia, agora mais velha e com uma expressão de "eu sou a heroína dessa história", caminhou até a varanda onde há anos Marcos e Cristina se reencontraram. Vocês lembram quando eu disse que vocês eram tão bobos? Marcos riu. Como esquecer? Cristina, emocionada, abraçou os dois. Você foi nossa maior sorte à noite. A promessa que nunca foi quebrada naquela noite, enquanto a família jantava no mesmo restaurante simples da cidade, Lucia escreveu a última página de seu segundo livro. Hoje entendi que o amor não é só encontrar alguém, é encontrar um lar. E às vezes, esse lar começa com uma goiaba no mato, um diário cheio de segredos e um pai que, mesmo sem saber, sempre esteve perto. Marcos e Cristina leram a página e, sem dizer nada, abraçaram a filha com força. Mas, enquanto isso, na mansão, Alfredo encontrou algo inesperado. A carta perdida de Cristina, aquela que voou pela janela anos atrás, estava dentro do diário de Lucia, entre as páginas finais. Escrito à mão, lia-se: para Lucia, obrigada por nos salvar. Você é nossa história mais linda. Se você chegou até aqui chorando de emoção e sorrindo com Lucia, deixe seu gostei e comente. Essa história me fez acreditar no amor outra vez.